em Gênesis 39, né, do 20 ao 23, depois do Gênesis 40, do 1 ao 23. Eu queria só que você me acompanhasse nessa análise, não é do perfil da pessoa do José não, mas do perfil da história, o perfil da história do José. Veja bem, ele nasceu na época em que o Jacó estava saindo, né, de Padã Arã e vindo para a terra da promessa, terra de Canaã. Bom, então o período em que o Jacó ficou lá esperando para cumprir a promessa, como já mencionamos antes, foram 16 anos. 15 anos em Siquém, mais um ano em Sucote, 16 anos. Então José, com 16 anos, quando ele tinha 16 anos, não é um período muito fácil para alguém, para um jovem, mas, bom, ele tinha a preferência do pai, tinha um lugarzinho dele na casa, e estava indo tudo bem. Aos 16 anos ele começou a presenciar, a perceber alguns problemas terríveis. O primeiro problema que a gente pode salientar aqui, né, lembrar aqui, é o estupro que aconteceu lá da Diná, irmã dele, tinha a mesma idade dele, 16 anos na época, e logo depois os irmãos dele foram e mataram todos os homens de Siquém, né? Foi uma forma, até vamos dizer assim, por alto, uma forma que Deus permitiu para tirar Jacó dali, porque ali era bom para pasto, era bom, um local bom para criar animais, mas o Jacó, ele estava já há 36 anos, sem cumprir a promessa que ele fez a Deus, no caso, quando estava fugindo do irmão dele lá em Betel, ele passou e fez uma promessa lá. Bom, o que acontece? Ele presenciou o estupro da irmã, a morte de todos os homens daquela cidade, os outros irmãos foram saquear, né, a cidade, tudo bem. Aí a fuga, ele com 16 anos, na fuga você vê que acontece a morte da mulher que era ama, da avó dele, no caso que ele não conheceu. José não conheceu a avó dele, não conheceu a avó, no caso a mãe do Jacó, né, a Rebeca. José não conheceu a avó dele, mas a Débora estava com eles. A Débora morreu aí com 16 anos, viu isso aí, olha que traumático. Logo depois a mãe dele, a mãe do José, morreu no parto do irmãozinho dele, no parto do Benjamim. Cara, foi muita coisa para um ano só, é muita notícia ruim, não é? 16º ano, o 17º. Então as desgraças não pararam por aí. Só fazer uma análise da história de José para que você veja o seguinte: quando Deus tem propósito, Ele realmente leva a gente até o fim, Ele conduz a gente, porém a gente tem que guardar alguns princípios para a gente não voltar atrás. No culto dominical mesmo eu estava falando sobre o fato de algumas pessoas quando estão passando por prova e parece que nada está dando certo, eles abrem mão de princípios e voltam atrás e acabam, de certa forma, impedindo que promessas e que profecias relacionadas à pessoa deles se cumpram na vida, né? Isso é fato. Muita gente acaba dizendo: eu estou fazendo o certo e colhendo o errado, então eu vou parar de fazer o certo. Muita gente chega a esse ponto, né? Por isso a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem. A gente pode se cansar de fazer o bem? Pode, né? Estou fazendo o bem, estou andando correto, está dando errado. O caso do José foi isso, né? Aí a mãe morreu, a ama da avó morreu, e aí sobrou quem? Bila. Quem era Bila? Bila era a escrava, a serva de sua mãe Raquel. Aí o Rúben, o irmão mais velho do José, veio, né, se relacionou sexualmente com a Bila, e aí foi outro problema para o pai, né, o pai dele, o Jacó, o pai de José. E, gente, foi tanta coisa errada, e o que culminou num mal pior para José. Porque com 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos. Você sabe o que é isso? Dá para você imaginar o caso de você ser vendido pelos seus próprios irmãos? Dá para você imaginar que os seus próprios irmãos conspiraram e tinham já resolvido matar você? Não? Exceto o Rúben, né, o mais velho, disse: não, vamos derramar sangue dele não. Porque Rúben tinha interesse pessoal em devolvê-lo ao pai para contar ponto positivo, nós sabemos disso. Mas, sabe, isso é muito ruim, é muito traumático para uma pessoa saber que ela é tão odiada pelos irmãos, ao passo que é amado pelo pai, né? Quanto mais amado pelo pai, mais odiado pelos irmãos. O que é isso? Foi vendido pelos irmãos como escravo, né? R$1.500, certo? Atualizando para hoje seria R$1.500 e daria 150 para cada um dos homens, né? Benjamim era novinho, então José e Benjamim não contam. R$150 pela vida do José.
vendeu como escravo. Chega José na casa do Potifar. Aí aconteceu o episódio da última semana que nós comentamos muito. Aqui ele foi traído mais uma vez, dessa vez foi traído pela mulher, né? A mulher do Potifar. E é provável que nessa história aqui na prisão você vai ver alguma evidência de fatos que ocorreram ali, que trazem para nós um entendimento que José poderia ter se sentido traído mais uma vez. Como é o caso aqui do negócio do padeiro, né? Nós vamos comentar já já. Eu queria só que você imaginasse todos esses fatos ligados à vida do José e você percebesse que ele não se cansou de fazer o bem, ele não abriu mão dos seus princípios, mesmo quando tudo estava mal, e por isso ele pôde ser conduzido por Deus ao nível, ao patamar, ao local onde realmente Deus já tinha escolhido para ele, que era ser o segundo governador geral do Egito. Tá bom? Se, por exemplo, já o José tivesse cedido aos apelos da mulher de Potifar, essa promessa não iria se cumprir. Nós sabemos que seria impossível, né, se cumprir. Foi pelo fato dele ter sustentado firme seus princípios, sua ética. Não, vou me deitar com você, e fugiu dela. E aí então é uma história assim de alguém que nós não vemos colher, ou não vemos plantar o mal para colher tanto mal, né? Parece que é uma história de injustiças quando falamos aqui da vida de José. Mas na verdade, o que acontece com José, provavelmente pode estar acontecendo comigo, com você, com alguém que está me ouvindo. É que às vezes Deus, primeiro, Ele trabalha na vida da gente. Ele vai trabalhando na vida da gente até chegar ao ponto de nos aprovar. Primeiro Ele vem a prova, para depois vir a aprovação, porque tudo para Deus é muito organizado. Tudo tem um tempo certo, tudo tem o lugar certo, tudo tem a forma certa. Se José não tivesse passado por essas provas, ele não estaria apto ele não seria qualificado para ser o vice-rei, o segundo governador do Egito. Gênesis 39, do 20 ao 23, diz assim, o Potifar, o esposo, né, da mulher que queria José, ele mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Presta bem atenção. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José continua sendo administrador agora, mordomo, não mais da casa de Potifar, mas agora como um coordenador dentro da prisão, né? Um auxiliar de carceragem, tá certo? É bom a gente notar algumas observações iniciais logo aqui de cara. A primeira observação é que o Potifar mandou buscar ele e lançou na prisão, como diz o versículo 20 de Gênesis 39. Nós sabemos que a pena que era imposta a quem tentasse violar a mulher de um oficial do Egito não seria simplesmente preso, decapitação, né? Seria morte, não tinha outra coisa não, era morte, tinha que morrer. Porém Potifar, ele pegou suave, não vou prender ele. Agora vamos ver outra coisa, onde José foi preso. Ele não foi preso numa prisão comum, José foi preso na prisão onde estavam os presos políticos, ou vamos dizer assim, ou os presidiários do rei. Vamos ser bem claro e objetivo. José foi colocado no calabouço, né, da casa oficial do comandante da guarda, embaixo da casa oficial do comandante da guarda, que era Potifar, o calabouço. José foi colocado lá. Tá? Lá tinha um chefe de carceragem que passou a ser beneficiado com José, o abençoado até na prisão, tá bom? O que isso nos mostra? Isso nos aponta a seguinte situação: ou Potifar realmente sabia que a mulher era mau caráter, e tipo assim, eu vou colocar ele na prisão, que é melhor, para não continuar essa situação aqui, mas não vou matar ele, porque eu sei que ele não errou, quem errou foi ela. E provavelmente a mulher de Potifar era uma mulher importante, de uma família importante. Os oficiais se casavam com mulheres de famílias importantes. Eles não se casavam com mulher de famílias, né, pequenas. Não, era só gente mais abonada, como diz o mineiro, tá certo?
Então é provável que o José comentasse, ou que até os próprios serviçais da casa já soubessem desse chafurdo da mulher do Potifar com o José, certo? E Potifar então ficou naquele negócio, como eu já falei antes. Bom, é melhor levar ele preso do que depois ficar essa situação aí e eu ficar como feio na história. A minha mulher assediando todos os dias um escravo hebreu dentro de minha casa. Não é feio, queridos? Bom, então, tem também o fato de Potifar não ter colocado José numa prisão comum. Ele iria morrer com certeza. Então, colocou para preservar a vida de José numa prisão especial, os prisioneiros do rei, um calabouço, chamado calabouço. Então, aqui dentro tem um princípio que é bíblico e que Sócrates escreveu, declarou isso, que é confirmado pela Bíblia. É o seguinte: nenhum mal pode atingir de forma definitiva um homem bom e piedoso. O apóstolo Paulo chega a dizer sobre os que seguem ao Senhor, tem uma parte que ele fala assim, em uma das cartas: abatidos, porém, não destruídos. Então, nenhum mal pode atingir de forma definitiva um homem bom, um homem piedoso, ok? Veja bem, então, a prisão dos prisioneiros do rei não era uma prisão comum não, gente, era algo especial, tá bom? E José, de certa forma, ficava tendo acesso a Potifar. E Potifar, nós vamos ver por essa história que ele tinha contato com José. Lá o chefe da guarda morava, tinha uma casa oficial, não era a casa dele lá estava a mulher dele, mas tinha uma casa oficial para ele. Ele só ia, para comer em casa e dormir. Ficava lá, né? O administrador da guarda, né? Chefe oficial da guarda do rei. Ficava nessa casa. Embaixo estava a prisão. Embaixo tinha um chefe de carceragem que estava debaixo da autoridade do chefe da guarda. Veja bem, no Salmo 105, do versículo 17 ao 20, diz que José teve os pés amarrados ao tronco. Você já tinha observado isso? Gênesis 39, versículo 21, diz que o Senhor era com José o tempo todo. O Senhor é conosco, gente. O problema, a dificuldade, o empecilho que nós temos em entender que o Senhor é conosco, é quando olhamos em redor e vemos tudo dando errado aos nossos olhos e no nosso entendimento, está tudo dando errado. Não tem nada funcionando. Como é que o Senhor está comigo? Parece aquela expressão que nós vamos ver lá na frente do Gideão, né? Gideão, quando o anjo do Senhor chega e diz: Senhor é contigo, homem valente. Aí ele: comigo o quê? Se ele é comigo, o que tem acontecido? Cadê as maravilhas que acontecia quando Deus tirou o povo lá do Egito, trouxe com o braço forte? E cadê? Como é que ele está comigo? Então, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos perceber que o Senhor é conosco quando as coisas, diante dos nossos olhos, ou conforme a nossa análise, as coisas não estão da forma que queríamos, não estão sob nosso governo, quando não temos o controle das coisas e a vida parece que está nos levando para uma outra direção que a gente não conhece, então dificilmente nós conseguimos entender e aceitar que o Senhor está conosco, tá certo? Mas Gênesis 39, 21 diz que o Senhor estava com ele. Aí passa outra questão, que todos nós gostamos de fazer: se o Senhor está comigo, então Senhor, porque o Senhor é muito mal? O Senhor está, vamos dizer assim, percebendo o meu sofrimento? Ei, Senhor, atenção, Senhor, como é que você está permitindo isso aí? O Senhor é mau, o Senhor não é bom. Quer dizer, a nossa natureza começa a nos levar a pensar que o Senhor é mau, que o Senhor não se importa, que o Senhor não está nem aí, que o Senhor não está presente, por causa da prova que nós estamos passando. Mas é exatamente isso: o Senhor não te livra da fornalha, mas Ele vai contigo para dentro dela. Grave bem esse recado. Gênesis 39, 21 diz que o Senhor estava com José em todo esse tempo. Que tempo? O tempo que eu tenho narrado aqui para você, desde quando ele saiu, desde quando ele tinha 16 anos. O Senhor estava com ele, foi o Senhor que deu sonhos para ele. O Senhor estava com ele quando os irmãos tentaram, conspiraram para matá-lo. O Senhor era com José em todo o tempo. Tudo que o José fazia, o Senhor era com ele. Sabe, irmãos, para nós que estamos analisando a história hoje, nós sabemos que o Senhor era com ele. Potifar, que nem crente era em Deus, ele percebia que Deus estava com José. Mas e José? José sentia Deus com ele? O que José sentia é que ele não tinha mais pai, não tinha mais lugar em sua casa, agora era um escravo, estava sofrendo. Contudo, José não abriu mão dos seus princípios.